Bom, pessoal, vamos lá, que eu vou ter que ficar aqui pertinho no notebook falando, porque nós vamos me dando feedback aí, principalmente vocês de casa, a respeito de som, pessoal. Bom, hoje o bate-papo, pessoal, é em relação ao cerebelo. Estamos aí descendo na escala de desenvolvimento das estruturas do sistema nervoso. Iniciamos pelo telencéfalo, que provém do prosencéfalo. O telencéfalo e o diencéfalo provém do prosencéfalo. Mesencéfalo, nós vamos falar no tronco encefálico. E o cerebelo, que é o instrumento de fala de hoje, ele é provindo da vesícula embrionária metencéfalo. O cerebelo, junto com a ponte, provém do metencéfalo. E o bulbo do mielencéfalo. Ok? Então vamos lá bater papo sobre esse cara curiosíssimo que é o cerebelo. E aí a primeiro elemento que eu coloco aí para vocês são lembretes. O cerebelo é um dos constituintes do encéfalo. Isso é um lembrete. E como eu falava para vocês, o cerebelo é originário da vesícula embrionária chamada rombencéfalo. Junto com a ponte, eles vêm do metencéfalo. A outra parte do rombencéfalo é o mielencéfalo, que vai ser de onde o bulbo se originará. E o cerebelo, pessoal, está localizado na fossa posterior do crânio, junto com o tronco encefálico. Então, o tronco encefálico e o cerebelo são estruturas mais posteriores ali do encéfalo e, pode-se dizer assim, menos desenvolvidas, ou proporcionalmente menos desenvolvidas em relação ao telencéfalo e diencéfalo. Contudo, isso é perigoso de se falar. As únicas comunicações com o sistema nervoso, pessoal, são por meio de estruturas que vocês vão verificar no laboratório de anatomia, denominadas pedúnculos cerebelares. Você tem 3 pedúnculos cerebelares, ou seja, são meios de conexão do cerebelo com as demais estruturas do sistema nervoso. Então você tem pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior. Como eu sempre digo a vocês, muito mais saber o que é, do que é constituído e para que serve, do que simplesmente identificar na peça. São 2 aspectos importantes. Identificar na peça. Isso é anatomia. Saber as relações que tem de topografia e funcionais. E, é claro, saber do que é constituído. É substância branca? É substância cinzenta? São os 2? Como é que se organiza a substância branca e cinzenta no cerebelo? E por aí vai. Então, o pedúnculo cerebelar superior, especificamente, ele se conecta, ele se comunica com o mesencéfalo. O pedúnculo cerebelar médio com a ponte, e é o maior dos pedúnculos cerebelares, é o médio, se comunica com a ponte, e o pedúnculo cerebelar inferior se comunica com o bulbo. Lembrando, é claro, já que foi citado, o tronco encefálico é constituído de superior para inferior, mesencéfalo, ponte e bulbo. Ainda nos lembretes, pessoal, vale salientar que o cerebelo é um órgão mega conhecido como órgão de sistema, né, de controle de motricidade.
sob os diversos aspectos, vírgula, não todos, mas sob diversos aspectos. Ao contrário do cérebro, o cerebelo trabalha em nível inconsciente. E aí, semana passada eu falava com vocês a respeito de propriocepção inconsciente. E eu dei um exemplo do dia a dia em que nós inadvertidamente estamos andando na rua e o pé torce em inversão, que é quando a sua planta do pé se direciona para o plano mediano. E esse pé volta, retorna à posição anatômica, sem te causar dor, sem te causar qualquer tipo de lesão ligamentar, óssea, enfim. Não aconteceu nada com o pé. Isso é propriocepção inconsciente. Ao sofrer com uma superfície irregular ou não, o pé se deformou em inversão, mas há receptores articulares que, entre aspas, conversam com o cerebelo, principalmente, e reposicionam esse pé, sem que você sofra, de fato, uma entorse do pé, com rompimento de ligamento, com fratura por avulsão, que é uma fratura por arrancamento, né, de tecido ósseo, seja por um ligamento ou por um tendão de músculo. Você não sofreu nada. Então, quer dizer, isso já me faz pensar em quê? Nossa, o cerebelo é um refinador dos meus movimentos. Inclusive, corrige os meus segmentos corporais enquanto do desempenhar do movimento. Eu também comentava isso com vocês semana passada. Quando nós escutamos as expressões, ou agora no convívio com as Olimpíadas, né? E aí você vê um atleta executando um gesto motor específico que é daquele esporte, ele se posiciona de forma a desempenhar da melhor maneira aquele movimento, seja para chutar, para golpear, para arremessar. Isso é um trabalho muito intenso do cerebelo. Ele trabalha em nível inconsciente. Lembra da primeira vez que vocês começaram a pensar em aprender a dirigir? Tudo era muito complexo. Vamos levar em consideração que esse carro era de câmbio manual. Você tinha que se preocupar com a sua frente, com os retrovisores laterais, com o retrovisor central e superior, com marcha, com acelerador, com pedais de freio e de embreagem. Muito complexo aquilo tudo. E aí, hoje em dia, você dirige até sem atenção. Por quê? Isso se tornou automático. Você não foi... Comprou o carro automático. Ou comprou o carro automático também. Segundo a Michele aqui na sala, a Michele está engraçadíssima esse semestre. Estou brincando, tá, Michele? Que bom ver você de bom humor. E como a Michele falou, comprou um carro automático, quer dizer, se acomodou ainda mais. Agora você se preocupa com menos coisas. E legal, Michele, brincar com isso, porque hoje eu conversava com a meninada do segundo período no tutorial a respeito de como nós podemos nos acomodar diante da presença da inteligência artificial nas nossas vidas. É um carro automático, é o GPS. Se você der bobeira, por exemplo, no Rio de Janeiro, você vai parar na favela. Você vai parar no Complexo do Salgueiro, no Borel, e por aí vai. Por quê? Você está por conta do GPS. E tem um monte de história já documentada a respeito disso. Então você deixa de operar conscientemente, deixa de tomar decisão. A única decisão que você toma é: estou por conta. Então, veja aí no parágrafo. Além de atuar em nível inconsciente, é o grande coordenador da ação muscular. Ele sabe recrutar o grupo muscular específico para aquele desempenho motor. Por isso que, ao nos chamar, por exemplo, para jogar um tênis de mesa, nossa, no começo, e depois vai ficando rápido, porque você repetiu o movimento,
isso deixa de ser algo novo, passa a ser uma rotina. Deixa que você pratique todo dia. Toda Olimpíada é isso, todo evento é isso. Ah, é repetição. E é claro que é repetição. Quanto mais você repete, mais aprimorado fica o teu sistema motor, menos você tem que conscientemente se preocupar com aquilo. Um arremesso, né? Um passo na corrida, né? Um passo era outra palavra, daqui a pouco vem. Enfim, os gestos motores muito coordenados que são pelo cerebelo. Tanto é que, se você tem um problema chamado ataxia, isso já te liga logo a cerebelo. Você não pode perder uma questão de prova, de concurso, de residência, por conta de cerebelo. Nunca. Então, o cerebelo é muito específico nessa questão. O sinal de cerebelo, por exemplo, o teste semiológico, é o sinal de Romberg. Paciente na sua frente, de frente para você, você simplesmente pede que ele feche os olhos. E ele se desequilibra, se houver algum problema. Feche os olhos, ele vai ter oscilações no equilíbrio estático dele. Tá? Certo? Então, dentro daquela nossa proposta, pessoal, de provocar vocês eu conheço uma estrutura ou estruturas, suas funções e eu sei examinar. Certo? Eu sei examinar o normal e eu sei examinar o que é um transtorno, um distúrbio, um desvio do padrão funcional daquelas estruturas. Então, funções de aprendizado motor, equilíbrio, como nós comentamos agora, e tônus muscular. Muita gente tem dificuldade para conceituar tônus muscular. Tônus muscular, o que é? É isso que está mantendo, graças a Deus, nossas cabeças aqui equilibradas. Sem eu ter que ficar contraindo. Eu vou contrair aqui o esternocleidomastoide, vou contrair a turma toda para manter. Não, tu não está. O tônus muscular é o estado de contração muscular básico a fim de manter uma postura. Isso é a melhor definição do mundo? Não, mas é uma definição. Vocês conseguiram compreender tônus muscular? Você tem um estado de hipertonia, o tônus muscular está aumentado. Geralmente você tem o quê? Espasticidade. Você tem hipotonia, o tônus muscular está flácido. Você vê aquela musculatura com um aspecto de volume menor, mas não é tônus, e a contração muscular ali, que ou não se dá, ou se dá de forma muito rudimentar. Certo? Então, essas questões de aprendizado motor, equilíbrio, tônus muscular, cerebelo. Fato é que uma lesão no cerebelo causa paralisia? Não causa. Estamos conversando. Ele não consegue coordenar. Quem é o pai disso aí? Córtex pré-frontal. Área motora suplementar. Né? Essa turma aí que coordena movimentos. Informações proprioceptivas, que eu comentei com vocês, dirigem-se para o cerebelo a partir do sistema vestibular. Isso tem a ver com o quê? Com a sua orelha. Isso tem a ver com o quê? Com o 8º par de nervo craniano. Quem é esse par? Fala aí, galera de casa. Não. Vestíbulo coclear. 8, vestíbulo coclear. Então, informações proprioceptivas vêm desses caras. Do sistema vestibular, dos receptores proprioceptivos, que eu lhes falei alguns, nas articulações sinoviais, de posicionamento, você sabe onde está o seu segmento corporal, mesmo sem ver. E o seu cerebelo, vou falar de uma forma bem simplória,
ajeita o seu segmento corporal para que a execução do movimento seja a melhor possível. Isso é treino, repetição. Comentei aqui também semana passada do Gabriel Medina. Como é que pode? O cara dar um aéreo daquele e ainda cair em pé sobre a prancha. E se equilibrar. É treino, é treino. Claro que ele tem um dom, descobriu isso e aprimorou. E uma coisa interessante que a pequenininha lá do skate falou, é que, você acha que tem quantas Olimpíadas? Umas 8, umas 9, mas eu preciso subir meu nível, porque o nível vai subir. Exatamente. O nível vai subir. Então ela vai precisar melhorar. Né? Dos receptores proprioceptivos e de outros receptores gerais do corpo, que te dão a posição corporal, porque no final das contas é para um desempenho de gesto motor adequado, do melhor possível. Eu na fisioterapia já tive um paciente com ataxia de Friedreich, alguns falam Friedreich, e era ali todo um quadro clínico no rapaz. Marcha ébria, parece que está bêbado. Ele aumenta as bases, ele afasta os membros inferiores para ter mais equilíbrio. É algo assim que você não acredita. Eu queria aqui, mas eu acho chato, né? E eu sigo a menininha, que ela tenta fazer aquelas coisas que todo mundo faz no TikTok, só que ela tem movimentos estereotipados. Eu nem sei o que ela tem, mas seria um excelente exemplo de botar aqui. Depois eu vou lembrar o nome dela e passo para você. Então, pessoal, para que haja coordenação, para que haja o melhor desempenho do gesto motor possível, o cerebelo, por meio das vias extrapiramidais, certo? Via de motricidade automática, essas vias extrapiramidais. Lembram das piramidais? Controle motor voluntário. Não lembram não, porque a gente não falou, né? E a gente vai falar lá no Google. Certo? Por meio dessas vias extrapiramidais, influenciam os neurônios motores inferiores. De onde? Da via piramidal. Então, você tem neurônios de um esquema de sistema motor que é automático, que é extrapiramidal, atuando, tendo participação da via piramidal, que é sistema de controle ou sistema de motricidade voluntária. Esses nomes, piramidal e extrapiramidal, eu trouxe porque os neuroanatomistas usam largamente. Mas, se você quer falar do sistema que coordena a motricidade voluntária, são as vias do trato corticospinal. Depois a gente disseca isso. E, pessoal, para que esses neurônios das vias extrapiramidais de motricidade automática têm participação, influencia nos de motricidade voluntária? Porque modula esses neurônios com base em informações aferentes que se registram inicialmente. Lembra? A motricidade não é algo simples. Porque, às vezes, eu já me perguntei quando eu era estudante de graduação, por que tanta parte do cérebro dedicada ao movimento? Né? Por quê? Porque movimento é um processo básico vital. A partir daí, os gametas se movimentam, o bolo alimentar se movimenta, o sangue se movimenta. Então, movimento é um padrão, é um processo básico de vida, por isso ele tem tanta importância. E aí, pessoal, nesse processo, no qual a atividade motora foi coordenada pelo cerebelo, olha a participação do cérebro. Iniciar e dar continuidade ao movimento. Por quê? Porque o giro pré-central, e aí estamos falando do cérebro, né? Ele é o comando. Ele é o comando. E ele tem auxiliares, muito
dedicados e muito talentosos. Os núcleos da base, o cerebelo, núcleos subtalâmicos, esqueci de algum? Substância negra e, é claro, o tálamo. Então, o cérebro inicia e dá continuidade ao movimento. Inicia o movimento. O cerebelo auxilia, assim como os núcleos da base. A participação do cerebelo também cessa quando o movimento é encerrado pelo cérebro. Então, o cérebro é o comando. É claro que é muito mais grave você ter uma sequela de distúrbio vascular encefálico popular, AVC. Por quê? Porque é a nível de córtex que você tem danos. É a nível de córtex. Então, é um quadro clínico horrível, por isso que é uma das doenças com maior taxa de morbidade. Nos Estados Unidos, eles estão tentando implementar um tipo de nomenclatura, de denominação diferente para o AVC. Porque isso funcionou com o coração. Ataque cardíaco. As pessoas se assustam. Eu falo AVC, derrame, então eles começaram a chamar lá, começaram assim, com 10 anos, ataque cerebral. Porque é muito grave. Primeiro, segundo em nível de mortalidade e morbidade, então, nem se fala. Então, é preciso se ter uma atenção muito maior, profilática, a esse distúrbio vascular. Mas isso é um assunto que em breve teremos juntos. O cerebelo não... Lembrem-se, pessoal, sendo redundante aqui, são lembretes. O cerebelo não tem a capacidade de iniciar qualquer movimento. Não é do cerebelo. Luciano, que bobeira, hein? Repita, são essas bobeiras que caem numa questão de prova, você já quebra ali. Opa, não tem futuro isso aqui. Porque essas questões de prova, eu falo de prova daqui não, de concurso, e a turma perturba muito em relação ao teste de progresso, mas teste de progresso é uma bênção, porque ela é o que vai ser lá fora. Questões grandes, chatas, extensas, chatas entre aspas. Mas é um belo de um teste, para você ver como é que você vai estar. Então, o cerebelo não tem a capacidade de iniciar qualquer movimento. Está posto. Não se perca com isso. O seu funcionamento é sempre o de, entre aspas, comparar os movimentos solicitados pelo cérebro aos músculos esqueléticos, claro, com os movimentos que estes executam. Uma coisa, e aí vocês já devem ter escutado essa expressão em algum lugar, nossa, eu pensei que falar aqui com ela. O corpo pensa, né? O pessoal ainda falou, o corpo que pensa. Então, o cérebro pensa, mas o corpo não quer executar mais. E realmente, você tem que ter, se for falar de funções motrizes, ou funções que relacionam os seus movimentos, claro, você tem que ter ossos, íntegros, articulações, músculos e o sistema nervoso. Então, compara-se, o cerebelo compara os movimentos solicitados, né, os comandos motores, aos movimentos que os músculos estão executando. Muitas lesões esportivas advêm desta falta de relação, porque o indivíduo usa inadequadamente. E se usa inadequadamente, ele é candidatíssimo a ter lesão. Quando... Alguém ia falar? A informação chega primeiro ao cérebro, do movimento, e depois o cérebro repassa para o cerebelo. Resumidamente mas tem uma passagem pelo bulbo, o bulbo informa o cerebelo, tem umas particularidades nesse meio tempo. Mas no basicão, é isso, tá?
Portanto, a abolição súbita da função cerebelar jamais resulta em perda de motricidade voluntária, né? Como eu estava com vocês agora há pouco, comprometendo apenas a harmonia dos movimentos. Harmonia dos movimentos. Não os movimentos. Não tem paralisia. Tem movimento estereotipado, desequilibrado, descoordenado, que não inicia, não termina, a amplitude, a velocidade, a metria. Você perde essas questões todas. Coreia de Sider, mas principalmente as ataxias espinocerebelares. O que você viu, Michele? Eu atendi uma paciente assim de saúde da família, que ela ficava só assim, ó, 24 horas, ela não conseguia dormir. Como é que chama esses movimentos? Muito descoordenados, assim, todos. O corpo inteiro, da cabeça também, assim. Dependendo, ou é hemibalismo ou é apitose. A colega aqui na sala, pessoal, relatou uma experiência com o paciente. Nada melhor do que as experiências. Olha aí. Ataxia, dismetria, assinergia, disdiadococinesia. Disdiadococinesia, né? Dismetria. Dismetria, teste do indicador nariz. O pessoal chama até o teste do índex nariz. Fácil para nós. Beleza. Porque quando tem um grupo de músculos aqui, proximais do membro superior, tá, pessoal de casa? Os músculos ali do símbolo, recruto esses músculos para tocar o meu indicador no nariz, vindo de uma posição de abdução de membro superior. Então, eu vou tocar o dedo no nariz. Estes pacientes têm dismetria, eles não conseguem, né, como nós, ter esta noção de distância de um ponto para o outro. Pisa aqui, nossa, é uma tortura para eles. Disdiadococinesia. Vocês em casa, pessoal, vão fazer testes para perceber se o paciente de vocês tem algum acometimento cerebelar do cunho, coordenação motora. Então, você, com ambas as mãos, pode ser aí em cima de uma mesa, uma com a palma da mão voltada para a mesa e a outra mão com a palma voltada para cima. E troque, alterne. Esse é um dos testes para se detectar disdiadococinesia. O que é isso? Coordenação motora. De cunho de quem? Do cerebelo. Tremor de intenção, que é aquele tremor do teste em indicador nariz. Eu tenho comentado com vocês aqui, é bom que essas aulas estão sendo uma atrás da outra, a gente acaba linkando todo mundo. Então, quando vocês fazem, graças a Deus, todo mundo leva o indicador nariz. Ih, show, assim, passa até de olho fechado. Um paciente com um acometimento do cerebelo, ele terá tremor de intenção. Ou seja, quando o dedo se aproximar do alvo, aí ele vai ter um tremor para tentar acertar, que você solicitou a ele. Tremor de intenção. Tá? Fenômeno do rechaço, que é um tipo de movimento em que você solicita, né, uma flexão e ela tem uma certa resistência. É melhor fazermos isso quando estivermos no laboratório de anatomia, mas existe um teste do rechaço, tá? Dentro da semiologia. Hipotonia, tônus muscular diminuído.
E o cerebelo é responsável pela modulação do tônus muscular. Fala escândida, ela fala derramada, né? Nada a ver com área de Broca e Wernicke. Tem a ver com a articulação da palavra, que é motora, né? E que depende também do cerebelo. Incapacidade de discriminar o peso. Então você tem, isso é um tipo de quê? De sensibilidade. Não deixa de ser um tipo de sensibilidade tátil, de propriocepção. Se você não tem a capacidade de discriminar os pesos, você não tem na sua periferia, né, algum problema em chegar ao teu cerebelo. E aí eu estou falando de cerebelo, mas entendam todo aquele aparato motor, né, pessoal? Dos receptores articulares. Então, tudo isso aqui listado pode ser oriundo de lesões cerebelares ou de seus pedúnculos. Que pedúnculos, Luciano? O que nós falamos lá atrás, os que comunicam os pedúnculos cerebelares, superior, médio e inferior. E aí pensa, galera, nossa, essas três conexões são diretas por intermédio deste pedúnculo. Então, quer dizer, Luciano, que o pedúnculo cerebelar faz a conexão entre cerebelo e mesencéfalo. Só para lembrar, assim, de bobeira, quem está no mesencéfalo? Núcleo rubro. E, sobretudo, que a gente já comentou aqui, substância negra, aquela cheia de neurônios dopaminérgicos, dopamina que vai inibir movimento, grosseiramente falando. Pedúnculo cerebelar médio se comunica com a ponte. Grande, né, parte, uma grande, majoritariamente, dos núcleos de controle vestibular e de equilíbrio estão na ponte. E o bulbo, através do pedúnculo cerebelar inferior, que tem, vocês vão ouvir falar, e eu sempre faço questão de destacar, núcleo olivar inferior. O bulbo informa o cerebelo a partir de impulsos vindos da medula espinal, para dar informação de como estão os músculos. A gente fica imaginando essa coisa toda e fala, sensacional isso, né? Mas quando você então conhece, você mata as charadas que o quadro clínico do seu paciente aparece para você. Então, algumas generalidades, alguns lembretes, esses 2, 3 slides primeiros aí, pessoal, são coisinhas bobas que vocês precisam saber. Assim como o aniversário, a data de aniversário dos amores de vocês. Nunca pode esquecer essas coisinhas. Que essas coisinhas, muitas vezes, te fazem acertar uma questão ou perder uma questão. São a essência. Hoje, lá no tutorial, eu falo do tutorial porque é a primeira experiência que eu tenho antes de ter treinado com o segundo período. E era aquele tutorial de quê? Potencial de ação. Da onde se origina o potencial de ação, galera? Da vértebra, Luciano. Quer dizer, uma coisa básica. O que é estímulo? O que é percepção? Então, são coisas básicas que a gente sabe, mas não consegue definir. Né? É importante que se defina. Olha aí, galera, o cérebro e o cerebelo são os dois órgãos que constituem o chamado sistema nervoso suprassegmentar. Até porque esse nome cerebelo, ele veio à alusão de que o cerebelo é um cérebro pequeno. Então, eles dois estão ali num patamar, né, que os neuroanatomistas resolveram chamar de suprassegmentar. Ambos têm organização muito parecida, e aí você pensa logo em quem? Substância cinzenta
núcleos de substância branca. Como é que é essa disposição? E completamente diferente a organização dos órgãos, né, do tronco encefálico, por exemplo, da medula espinal. Completamente diferente. Aí, como sempre eu faço com vocês, se você pegar cerebelo hoje para ver, nossa senhora, você vai encontrar muita coisa a respeito de cognição. E é claro, né, pessoal, depois que surgiram as neurociências, tudo foi ficando muito mais claro de entender. Porque antes, no meu tempo, era neuroanatomia de Ângelo Machado. E eu não sei a opinião de vocês. O livro de neuroanatomia funcional do Ângelo Machado é sensacional, mas é extremamente gelado. Você lê, e é uma sequência de estruturas, e embora seja de título funcional, né, ele te cansa antes que você chegue lá na parte funcional. Mas é um livro sensacional. E aí, se você for procurar nas bases de dados científicos, você vai ver que o cerebelo não é só o cara do tônus muscular, do equilíbrio, da aprendizagem motora, da coordenação motora. É o cara da cognição. Cognição. Quando eu tinha oportunidade de falar com o pessoal da educação física, hoje eu não consigo mais lecionar lá no curso, falava, nossa, como é importante o papel de vocês, principalmente da licenciatura, dentro da escola. Porque eu não sei, sinceramente eu não sei, se as crianças brincam de amarelinha, de pique-bandeira, de polícia e ladrão, ou seja, estratégias motoras para crianças bem pequenas. A criança bem pequena, além desse confinamento, imagina no confinamento, ela já vivia de celular, tablet e televisão. E esse confinamento, sem atividade motora, será que essa turma vai ter consequências sobre o aspecto intelectual? Esse monte de miniatura aí, dessa geração? Coitado desses meninos. Porque quando você vai fazer um zigue-zague num circuito de bambolê, de cone, esse menino precisa planejar. Ele não vai sair chutando tudo. Então, eu não tenho essa convivência, mas eu ser bem maneiro de pesquisar. Eu tenho filha. Minha filha está com 6, eu tenho um de 3. E elas brincam, sobem árvore, de cabeça para baixo e tal. Aí 3 priminhos de Vitória, que estão confinados num apartamento de 60 metros quadrados. Foram para lá, eles não conseguiam subir uma árvore. A criança bem mais velha que minha filha, com 8 anos, não conseguia subir na árvore, o pé se forrava. Não conseguia. O colega de vocês, pessoal, expôs aqui, perdão, uma situação, uma comparação rápida entre os filhos dela que tem um convívio com brincadeiras, né? Em distritos, em interiores, né? O pessoal chama de roça, enfim, onde tem a árvore, onde tem chão com piso irregular e etc. E uma criança vinda da capital, com suas limitações de sair dentro de casa. Então, perde-se muito da capacidade intelectual, sim. Se isso vai ser reposto de outra forma, né, aí é outra história. Mas isso aí é um manuscritozinho lá da Nature, Diversidade e Dinamismo do Cerebelo. E aí a turma documentou cientificamente. É excelentemente profilático que você tenha atividade física no seu dia a dia para prevenir doença de Alzheimer. Tem que ter, galera. Eu, vocês, nós que vivemos essa vida, né, de correria, de estudo, e que nós mentimos para nós mesmos. Eu não tenho meia hora para fazer atividade. Temos sim, galera. Temos. A gente tem meia hora para comer uma pizza, a gente tem meia hora para tomar uma Coca-Cola com Cheetos. Temos que ter, porque senão
vai implicar em tudo, no seu bem-estar, no seu sono, na sua qualidade de vida em geral. Então, essa meninada eu queria poder ter a oportunidade de pegar, né? Gente nascida não, é justamente nessa idadezinha aí, 3 a 6 anos de idade, já começa a ter uma identidade psicomotora e ver qual é o desempenho de um e outro e associar isso a intelecto e tal, mas eu não posso nem pensar em mais compromissos. Enfim, vamos só ficar no campo da observação superficial. Mas é uma tendência mesmo. Você vê as crianças, elas não brincam mais de correr no telefone fazendo dancinha. Mas no prédio eu vejo muito isso. Elas se juntam no dia, porque cada um no telefone, elas se Um outro aspecto os pais não conversam mais com os filhos, grande parte não conversa, né? E aí a criança demora a falar e tem esses aspectos. Aí você fala, falar é giro de procrar, né? Fica aqui no hemisfério cerebral esquerdo, no lobo frontal inferior, vocês estudaram pra caramba. E aí? Quer dizer, hemisfério cerebral esquerdo, nível cortical, como é que eu não falo? Se eu não falo, se eu não sei me expressar, o outro não me entende. Olha o ponto de confusão que isso gera. Então, são detalhes do dia a dia que, por exemplo, a turma da pediatria tem que se engajar mais nisso. Mas, enfim, também conversaremos sobre isso. Tanto o cerebelo, o glorioso, como o cérebro tem um córtex, tem aquela milimétrica camada de substância cinzenta em sua superfície, envolvendo perdoe a expressão, um miolo, um centro de substância branca. Assim é no cerebelo também. No cérebro é centro medular do cérebro. No cerebelo, corpo medular do cerebelo, onde nós observamos incrustações de massa cinzenta. Que vocês sabem, quando eu tenho aglomerações de massas cinzentas inclusas em substância branca no sistema nervoso central, eu chamo de núcleos. Então, nós temos os núcleos centrais do cerebelo e os núcleos da base do cérebro. Conversamos aqui um pouquinho sobre os núcleos da base e vamos conhecer os bons e velhos núcleos do cerebelo, centrais do cerebelo. Porém, pessoal, a estrutura fina do cérebro é muito mais complexa do que a do cerebelo. Claro, né? Claro. Emoção, cognição, sensação, motricidade, tomada de decisão, juízo de valor, adequação social e por aí vai, córtex cerebral. O cerebelo não tem esse potencial. Tem muito mais do que imaginam, mas não igual do córtex cerebral, né? Sob o ponto de vista funcional, o cerebelo distingue-se fundamentalmente do cérebro porque funciona sempre em nível involuntário. Conversamos sobre isso hoje. Inconsciente, sendo sua função exclusivamente motora. Por isso eu coloquei exclusivamente motor entre aspas. Não é assim, né? Mas destacadamente motor. Mas o telencéfalo, o seu córtex cerebral, é outra coisa, é muito mais complexo. Isso é fato. O cerebelo constitui-se, pessoal, na segunda maior parte do encéfalo. E aí ele ocupa as faces inferior e posterior da cavidade do crânio. Inferior e posterior da cavidade do crânio. Como o cérebro, o cerebelo possui uma superfície muito pregueada, que aumenta enormemente a área de superfície do seu córtex externo de substância cinzenta. Dessa forma, disponibiliza-se aí maior quantidade de neurônios. O cerebelo tem muito neurônio. 1/10 da massa do encéfalo é o que representa aproximadamente o cerebelo, embora contenha quase metade dos neurônios presentes no encéfalo. É muita coisa.
É muita coisa. Acho que vocês já viram, não sei se os dois grupos de prática, uma microcefalia que eu tenho lá no laboratório, né, e o cerebelo está formado, pronto, quase do tamanho do cerencéfalo, que não foi formado. Isso também parece ser muito óbvio, mas como eu já repeti para vocês, tem meninos que passaram aí, foram monitores de anatomia, e agora estão lá no internato e mimando, né? Essa era uma questão. O próprio menino, então, Luciano, olha essa questão aí, vê que eu errei, pelo amor de Deus. Ele se enrolou com o jogo, né? O cerebelo fica posterior ao tronco encefálico, o tronco encefálico fica anterior ao cerebelo, e por aí vai, esse jogo de palavras que nos confunde, se não tivermos atenção. Mas, se você sabe, você sabe. E isso é consistente, né? Não é o decorado. Então, o cerebelo está posteriormente, me desculpem, posteriormente ao bulbo e à ponte. O cerebelo está posterior ao bulbo e à ponte. Não errem nisso, pelo amor de Deus. E inferiormente à parte posterior do cérebro. E foi assim que caiu, só que mudando os termos de orientação. Ele está anterior não sei quem, posterior não sei quem. Aí ia ser. Então, uma sopa de palavras para te ludibriar. Um sulco profundo entre o cérebro e o cerebelo, né, é meio que um delimitador ali, e é a fissura transversa do cérebro. É ocupada pelo tentório do cerebelo. O que é tentório do cerebelo? Tentório, de tenda, é uma projeção da dura mater. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E esse tentório do cerebelo suporta a parte posterior do cérebro. Então você tem esse pregueamento, essa projeção da dura mater, separando a parte posterior do cérebro do cerebelo. E fica igual uma tenda, tá? Tentório do cerebelo. E é claro, essa projeção da dura mater separa o cérebro do cerebelo, já falei isso. O tentório do cerebelo é uma prega da dura mater, né, falamos, semelhante a uma tenda que está presa nos ossos temporal e occipital. Ilustrações. Melhor o pessoal de casa, um dia desse eu estava assistindo uma aula do professor, o quadro estava brilhando. Corte no plano sagital do encéfalo, e cá estamos, o cerebelo. Ele também aí passou por uma secção no plano sagital mediano. Você já começa a reconhecer a estrutura interna, branca, o córtex. Ele é muito peculiar na sua morfologia e, como sempre, pessoal, as suas relações topográficas. Tronco encefálico, está aqui, mesencéfalo, ponte e bulbo. O cerebelo está posterior a essa turma. E está posterior e inferior ao cérebro. Aqui, que não está sendo mostrado, tem uma prega, tem uma projeção da dura mater chamada tentório do cerebelo. E aqui, é claro, vale já destacar, o quarto ventrículo. Aí é uma peça orgânica, né? Então o cerebelo está aí, lindão. Né? Dá para nós termos a ideia das suas conexões com o tronco encefálico, mas ainda não por meio dos pedúnculos cerebelares.
Agora sim nós conseguimos ver aqui o tentório do cerebelo, olha só. Uma tendazinha para o cerebelo ser abrigado e para separá-lo do cérebro. Né? Há os seios aqui, venosos, né, de drenagem venosa, e o cerebelo fica aqui localizado. Você tem o tentório do cerebelo, você tem também a foice do cerebelo. São pregas da dura mater, tá? De revestimento, que é próprio da dura mater, e de proteção também. Inferior e superiormente, pessoal, nessas visões, o formato do cerebelo tem aparência muito estreita com uma borboleta. Área central constricta, como se fosse uma coluninha central, como se fosse o corpo da borboleta. Nós chamamos de verme do cerebelo. Não é vermes, tá? Não se deixem levar. Verme do cerebelo. E as asas laterais, né, de forma simbólica, essas asas, na verdade, são os lóbulos ou hemisférios do cerebelo. Lóbulos ou hemisférios do cerebelo. O cerebelo, pessoal, em sua estrutura, em sua morfologia externa, ele é cortado por fissuras e sulcos. Essas fissuras e sulcos não têm significado clínico. Tá? Então, não se estressem decorando o nome disso. Mas depois a gente fala mais disso. Então, pessoal, como vocês descreveriam os hemisférios cerebelares? Né? Ele consiste de lobos. Vocês sabem que lobos são pequenas regiões, e separadas que são por fendas profundas, que são fissuras, né? São profundas e diferentes. E aí, por que eu chamei a atenção de que essas fissuras não têm um apelo clínico? Graças a Deus, pessoal, porque elas estão assim no plano horizontal. E o que acontece lá na hora do estudo? Vocês acabam fabricando outras fissuras. Aí a galera fica doida. Nossa, você quanta fissura, né? Então, não se estressem com fissuras. Você tem lobo anterior, você tem lobo posterior. Eles controlam os aspectos subconscientes dos movimentos dos músculos estriados esqueléticos. Então, nós já começamos a delimitar as questões funcionais. Falamos de aprendizagem motora, tônus muscular, equilíbrio, coordenação motora. Aí agora já organizando junto à estrutura. Os lobos anterior e posterior controlam aspectos subconscientes dos movimentos dos músculos estriados esqueléticos. Músculos esses que vocês sabem, em grande parte controlados pelo seu consciente. Por isso eles são ditos de contração muscular voluntária. O lóbulo flóculo nodular, esse nome é lindo, né? Lóbulo flóculo nodular, que fica inferiormente no cerebelo, contribui para equilíbrio e estabilização. Estabilização do que, Luciano? Postura. E, insisto, graças a Deus, ninguém aqui está tendo aqueles movimentos estereotipados que um paciente da colega aqui da sala descreve que foi. Está todo mundo bem aqui. Então, nós estamos estabilizados. Teve colega que, de repente, não ficou bem e apareceu com movimentos estereotipados. Tá? Depois eu conto quem foi. Então, estamos aqui estabilizados e equilibrados, certo? Sob a ótica da motricidade, pelo menos. Quem cuida disso? Lóbulo flóculo nodular.
Aí a anatomia do cerebelo, linda. Né? Aí o professor Tortora coloca aqui um enunciado. Coordena movimentos especializados e regula postura e equilíbrio. Sim, estabilidade, equilíbrio, estático e dinâmico, que conta muito com o aparelho vestibular. Certo? Olha só, olha a visão anterior. É claro que eu estou vendo aqui o mesencéfalo. Aqui tem substância negra. Tá bom. Olha o verme. É um pilarzinho central. Hemisférios cerebelares, lobo anterior, lobo posterior. Aqueles que cuidam dos aspectos subconscientes nos movimentos promovidos pelos músculos estriados esqueléticos. E vai associando, pessoal. Aqui, a vistazinha inferior. Aqui é anterior, aqui é posterior. O verme ainda. Olha o que você está vendo aqui. Não pode não saber as formas como o cerebelo se conecta com as estruturas do tronco encefálico. Pedúnculos cerebelares. Superior, o maior deles, o médio, e o inferior, pedúnculos cerebelares. Olha quem nós estamos vendo aqui, o lóbulo flóculo nodular. Tranquilo de ver lá nas peças também. Certo? É o cara que cuida de quê? Postura, estabilidade. Bom, Esse lóbulo, ele abrange também o verme? O verme? Não, é mais o flóculo e o nódulo. São duas estruturinhas do cerebelo aqui. O verme, ele está mais para baixo aqui. É uma partezinha superior, parece que é dele, né? Mas é uma partezinha mais superior. Não é do verme, não. A camada superficial do cerebelo, pessoal, assim como do cérebro, né, é chamada de córtex também. E naturalmente, como é do cerebelo, córtex do cerebelo. E do que é feito? Substância cinzenta, disposto em uma série de cristas paralelas, muito fininhas, delicadinhas. Tanto é que são chamadas de folhas do cerebelo. Vocês vão ver folha também no verme. Folha do verme. Tá? Aliás, me perdoa. Nódulo, tá? É do verme. Veio aqui agora Jesus e falou assim, não, tá? Nódulo é do verme também. O flóculo é que não, tá? Por isso que você viu ali, tá certo? É o córtex do verme. Sob a substância cinzenta que recobre a superfície do cerebelo, claro, eu tenho uma substância branca. Sob qual aspecto? De tratos. Em conjunto, esses tratos, da forma que eles aparecem na peça, e daqui a pouco eu mostro, são chamados de árvore da vida. É lindo de viver. Se assemelham, claro, a ramos de uma árvore. Já viram? Não sabe, né? Essa disposição aqui, pessoal. Está vendo? A substância branca, tratos. É um conjunto de axônios aí, com disposição funcional para comunicar estruturas de diferentes localizações. Então, o conjunto, pessoal, da substância branca, que adota esse aspecto bonitinho,
árvore da vida. É o nome contemplado na terminologia anatômica internacional. E vocês vão ver que é muito mais bonito na peça anatômica. É muito mais bonito. É um negócio assim que você olha e fala, só pode ter alguém mais superior do que eu, né? Árvore da vida. Então, o conjunto de tratos que constituem a substância branca do cerebelo sobre o córtex cerebelar, o conjunto é chamado de árvore da vida pelo aspecto que se apresenta. Mais inferiormente, no interior da substância branca, nós temos núcleos também. Os núcleos do cerebelo, regiões de substância cinzenta, obviamente, que dão origem, olha só, essas tiradinhas eles são as importantes. Dão origem a quem? Axônios que conduzem impulsos do cerebelo para outros centros do encéfalo e também a medula espinal. Eita. Tem núcleos no cerebelo subcorticais? Tem. E aí? Substância cinzenta. E aí, de onde partem os axônios, que vão conduzir impulsos nervosos para outras áreas do encéfalo e também para a medula espinal. De novo, eles, 3 pares de pedúnculos cerebelares, além de fixar o cerebelo no tronco encefálico, eles também representam feixes de substâncias brancas, tratos, né? Que são axônios que conduzem impulso entre o cerebelo e outras partes do encéfalo. Né? Mesencéfalo, ponte e bulbo, os pedúnculos cerebelares. Cuidado, não confundir, porque existem os pedúnculos cerebrais. É outra coisa diferente. Nessa apresentação, pessoal, ilustração do professor Frank Netter, vista posterior do cerebelo, ele foi seccionado. Olha, já dá para ver isso aqui, ó. Isso aqui que eu estou contornando com a setinha é um núcleo. Núcleo denteado. Visível na peça. Bem bacana. Mas o importante é isso aqui, ó. Pedúnculo cerebelar superior. Obviamente o cerebelo foi retirado, né? Pedúnculo cerebelar médio é o maior. Pedúnculo cerebelar inferior. Que é isso? Um feixe de axônios poderosos que são para conectar o cerebelo ao tronco encefálico. E aproveitando a ilustração, por que não? Esse aqui é o quarto ventrículo, tá? Que é a cavidade do tronco encefálico, que é aí compartilhada com o cerebelo. Então aqui vocês vão encontrar, vocês vão ver tronco encefálico, né? Mas só de curiosidade, aqui é o núcleo do nervo hipogrosso, aqui é o núcleo do nervo vago, né? Nervos cranianos 12 e 10. Melhor deixar, senão é tal do, como é que vocês falam hoje em dia? Spoiler. Aqui de novo, lembrando, pessoal, que no livro é lindo, colorido como arco-íris. E na peça é gelado, é frio e preto e branco. Né? Está aqui o pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar inferior. Olha aqui que bonitinho, só para destacar, glândula pineal, tá? Melatonina. Os pedúnculos cerebelares inferiores, pessoal, conduzem informação sensitiva do aparelho vestibular da orelha interna. Tem que saber essas relações, galera. Isso vai facilitar a vida de todos. Tá? Pedúnculos cerebelares inferiores conduzem informações nervosas sensitivas do aparelho vestibular da orelha interna e dos próprios setores que espalhados estão por todo o corpo. Para onde? Para o
cerebelo. Seus axônios estendem-se, olha aí o bendito, já citado algumas vezes. Seus axônios se estendem do núcleo olivar inferior do bulbo. Por isso que lá no bulbo vocês vão ter duas elevaçõezinhas arredondadas, denominadas olivas do bulbo. Então, seus axônios vão do núcleo olivar inferior do bulbo e dos tratos espinocerebelares. Olha o nome, espinocerebelar, medula espinal cerebelo. Olha aí, essa turma está fazendo o quê? Informando ao cerebelo em relação aos músculos estriados esqueléticos. Quem for da neuro, ou quem for um médico interessado que verificar uma marcha típica, uma ataxia, vai ligar uma coisa na outra, e esse sujeito pode ter aí algum acometimento no trato ou nos tratos espinocerebelares. Você já imagina, né? O problema dessa ataxia de Friedreich, para vocês terem uma ideia, é um probleminha numa proteína, se eu não me engano, da mitocôndria. Imagina isso aí. Frataxina, se eu não me engano. Né? Os pedúnculos cerebelares médios, os maiores, seus axônios conduzem impulsos para os movimentos voluntários, aqueles que vêm lá das áreas motoras do córtex cerebral, quer dizer, vem lá da elite, do comando. Para onde? Para os núcleos da ponte. Dos núcleos, os impulsos passam para o cerebelo. Córtex cerebral motor, ponte, a ponte informa o cerebelo. O cerebelo é o grande modulador de uma motricidade top de linha, o refinador. E eu não me canso de insistir, pessoal, porque isso fica. Nossa, Luciano hoje estava chato. Né? Coordenação motora, equilíbrio, estabilização de postura, movimentos automáticos, aqueles aprendidos, você nem esquenta a cabeça, só faz. E os pedúnculos cerebelares superiores, pessoal, que contêm axônios que vão do cerebelo até os núcleos rubros do mesencéfalo. Comentei agora pouco sobre eles. E a diversos núcleos do tálamo. Claro, pedúnculo cerebelar superior. Claro que ele está mais perto do tálamo. Lembra disso. Tá? E é claro que ele está mais perto do mesencéfalo, que é o cara mais alto do tronco encefálico. Função básica do cerebelo: avaliar até que ponto os movimentos iniciados pelo comando, córtex, né, estão sendo de fato bem executados. De giro ali, eu repito. O que é isso? Numa fala mais tranquila, avaliar até que ponto os movimentos iniciados nas áreas motoras estão adequados, bem executados. Refinar movimento. Refinar movimento. Transformar um movimento grosseiro em movimento de desempenho excelente. Sempre quando vem essas questões esportivas, ao Oscar eu arremessava 1000 vezes por dia. 1000 vezes. Não tem como um cara desse não ter um aproveitamento excelente. Não tem. E eu ando perdendo horas com a Olimpíada. Quem nunca? Todo mundo estudando essa hora. Aí ontem eu estava vendo handball feminino contra a França. Meu amigo, eu vou relevar e vou pensar, não, teve a pandemia, não treinou,
porque é impressionante, né? E a gente fica de olho nas questões motoras, na habilidade, na forma, é interessante demais, né? Enfim, então, função básica do cerebelo. Avalie, entre aspas, que aquele movimento está sendo bem executado. Quantas lesões ligamentares, né? Quantas lesões no esporte, quantas lesões em casa, da nossa mãe, nossa avó, que escorrega, fratura um colo de ferro, e com todo respeito, é claro, vai dar um trabalhão, amigo, se não for bem tratada. Vai, porque, né, não pode, tem que cuidar. Mas cuida como? Ué, essa turma tem que fazer atividade física. Aí eu falo lá para o pessoal da educação física e da fisioterapia. Pessoal, clínica de fisioterapia, não, monta um núcleo. A população brasileira está ficando velha. Em 2000 e esqueci, me perdoe o dado impreciso. Nós teremos aí uma grande parte da população de idosos. Esse é o público. Esse povo não pode cair, não pode sofrer um distúrbio vascular, não pode ter problema de nervo óptico, problema renal, membros periféricos em geral, não pode ter problema de amputação por causa de diabetes descompensada. A gente tem um pensamento, a partir disso aí, a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Se não, amigo, vai continuar a escutar aí. Né? É uma questão de se pensar na saúde de verdade, né? Não no remediar. Gente sendo amputada, perdendo membro inferior, na hora de sossegar a vida, de ver os filhos tendo sucesso, esse público chamado de senil está sofrendo. Enfim, bom, não é o fórum para isso. Quantos movimentos iniciados? Lá pelas áreas motores, megatórax, do córtex cerebral, não estão sendo executados adequadamente, apropriadamente, o nosso amigo cerebelo detecta essas discrepâncias, essas inadequações e envia sinais de feedback inibitório para as áreas motoras do córtex cerebral. Ué, Luciano, por meio de quem? De suas conexões com o núcleo rubro, no mesencéfalo e o tálamo. Ou, né? Isso se tiver tudo bem, né? Basicamente é isso, pessoal. Isso é um preview do que o professor Wagner vai conversar pra caramba com você. Tá? Esses sinais de feedback, então, inibitórios, claro, ajudam a corrigir essas inadequações, regulam os movimentos e coordenam sequências complexas de contrações do músculo estriado esquelético. O cerebelo também é a principal região do encéfalo que regula a postura e equilíbrio. Ou seja, já falou isso hoje, já de propósito. Não pode perder questão do cerebelo. Postura e equilíbrio. Ele alerta o córtex cerebral motor. O movimento está discrepante, inadequado. O desempenho não vai ser legal. E aí, voltando à pediatria, né? Quando eu vejo um bebê, às vezes até criança de 4, 5, 6 anos, 7 de idade, que a turma colocou um nome aí, senta em W, senta em cima dos joelhos. Meu amigo! O joelho é o de menos nessa história aí. Por quê? Claro que o joelho está sofrendo uma inadequação postural forçada. O problema é que a criança adota essa posição para quê? Para ter mais equilíbrio e estabilidade. Quem deveria estar fazendo esse papel? Musculatura do dorso. Então, se essa criança cresce sob esse contexto, tem tudo para ser uma criança com problemas posturais de coluna vertebral,
Fora os desequilíbrios, que às vezes a gente acha, né? A criança passa por um corredor, perto do móvel, você faz, ah, meu Deus do céu, nossa, que criança desastrada, esbarra em tudo, até adulto. Não é desastrado não, hein? Pode ser desequilíbrio postural, instabilidade, porque os grupos musculares seus não estabilizam. E essas crianças, além do confinamento, da falta da brincadeira, do desenvolvimento psicomotor adequado, elas adotam posturas inadequadas e, ó, com todo carinho e respeito, as babás, que são nossas santas, elas não vão falar, fulaninho, senta direito, senão proprioceptivamente você ficará inadequado para as funções cerebrais. Né? Então não vai. Né? O menino tem que estar quieto. E o mais difícil é botar no lugar, educar. Então, pessoal, esses aspectos da função cerebral... Oi? Eu gostaria de fazer uma pergunta, é a Amanda. Pois não, Amanda. Deixa eu perguntar ao senhor. Quando a pessoa bebe, ela praticamente perde um pouco desse equilíbrio, quando ela bebe muito, certo? E nesse caso, eu tenho a inibição temporária dessas funções do cerebelo, eu engano o cerebelo, como que acontece? Perfeita pergunta, Amanda, obrigado. Então, pessoal, se vocês não ouviram, a Amanda perguntou resumidamente a respeito e o álcool no cerebelo, que afeta, né? Tanto é que a marcha do paciente com ataxia é denominada marcha ébria. Sim, o cerebelo é embebido no álcool, o álcool é tóxico para o cerebelo e aí afeta as funções, sim, com a Amanda. E aí você vai ter justamente problemas com equilíbrio, problemas com dismetria, problemas de reflexos, problemas de adequação no recrutamento de musculatura para determinados movimentos. Com certeza, o cerebelo é, por demais, acometido pelo efeito tóxico do etanol, do álcool. Amanda, será? Tá bom, Amanda? Sim, professor, obrigada. Certinho. Valeu, Amanda. Obrigado a você, viu? Então, esses aspectos, pessoal, da função do cerebelo tornam possíveis todas as atividades musculares de precisão. Por isso que o teste do indicador nariz é assim, um teste simples para você verificar essa questão. Pegar uma bola de beisebol, né? Dançar, falar. Eu, quando eu morava em Cachoeiro de Itapemirim, e na instituição de ensino superior lá, eu fui supervisor de estágio em neuropediatria, da fisioterapia na APAI. Na APAI você se surpreende com um trabalho sensacional daqueles profissionais. E aí me veio uma garotinha, pequena era, eu imaginei que tinha muito menos, ela tinha 24 anos. Toda a estrutura motora dela cometida. Infelizmente, ela estava recente na APAI e não tinha diagnóstico, mas era cerebelo. E ela veio numa marcha, em movimentos estereotipados e de forma reflexa. Ela sentou numa maca e aí os meninos, né, da fisioterapia que eu estava supervisionando foram onde? Desamarrar o cadastro do tênis dela para ela começar a fisioterapia. Falou, pode deixar que eu sei. Articulando assim, da forma mais sofrível do mundo, mas ela foi lá, com tremor intencional, com dismetria, e desamarrou. E depois ela amarrou para ir embora. Porque foi ensinada. Aí a gente fala, olha aí, configurada a neuroplasticidade. Porque se você deixar lá, amigo, já era. Agora, se você ensinar, nós temos a possibilidade de recrutamento, de constituição de novas vias neurais. E se ela não for fazer lindo, igual graças a Deus nós fazemos, ela vai fazer, mas precisa ensinar. Essa condição do tecido nervoso, cerebral, sobretudo, da neuroplasticidade, que é fascinante. E aí, pronto, a menina foi a lição daquele dia. Né?
igual essa menina que eu falei para vocês, né? As meninas fazem as coreografias bonitinhas no TikTok, ela faz tudo, só que da forma motora que ela pode. Mas é fantástico. Então, as conexões recíprocas, aqui diz, entre o cerebelo e as áreas de associação do córtex cerebral indicam também que o cerebelo pode ter funções não motoras. E aí eu já digo a vocês, já é antigo isso. Não tem só funções motoras, não. A aquisição de conhecimento, a cognição, no sentido literal da palavra, cognição, capacidade de avaliar, de interpretar as informações que chegam para ti de forma consciente. Né? Porque, como eu comentei com vocês, pegar uma criança de 3, 4, 5, 6 anos de idade e colocá-la num circuito, né, para ela fazer diversos gestos motores, pular amarelinha, um circuito com cone, bambolê, o que for, essa criança vai ter que ter, em primeiro lugar, ela vai ter que recrutar os seus neurônios de córtex pré-frontal para planejar como ela vai fazer aquilo. E se não fizer, ensina-se. Eles vão aprender. Então, processamento de linguagem. Olha como é que está tudo. O que criança... Um dia desse, a menina que me namora, ela tem um filhinho de 6 anos. A menina que me namora. Ela tem um garotinho de 6 anos. Aí eu estava vendo, fomos deixar num espaço que a criança sobe e desce aquele monte de coisa, descobriu um espaço aí lotado de crianças. Imagina essas crianças tudo dentro de casa. Você soltar a criança no lugar que sobe, que desce, que cai, mas está tudo acolchoado, não pode cair. A forma de cair. Antes da pandemia, quando chegou a ser moderado, mas depois vermelhou tudo, nós colocamos ele no jiu-jitsu. E eu ficava rindo, né? Porque os meninos do jiu-jitsu já estavam, pareciam uns ninjas. E ele, para fazer as tarefas motoras, todo duro. Aí, né, claro, a pessoa não é da área, ele tem problema, Luciano? Não, claro que não. Ele não é treinado, os meninos são treinados. Se ele ficar aqui e vir, né, com frequência, ele vai aprender esses movimentos. Mas aí fechou de novo, aí não teve jeito. Processamento de linguagem, cognição. Então, essa teoria substanciada por diversos estudos. Diariamente, esse que eu lhes mostrei é de 20 ou 21 também, tá? E aí você tem ressonância magnética, PET, né? Pesquisas mostram que o cerebelo também pode ter uma função no processamento sensitivo. E cada vez, pessoal, que a tecnologia avançar, nós vamos descobrir ainda mais funções diversas. Ultimamente, quem tem sido muito estudado, lobo insular. Aí já englobaram na questão dos processamentos dos estados emocionais, cognição, enfim. Essa questão de você pegar pedaços e ficar colocando funções para cérebro, isso é muito perigoso, para inseto. Bom, núcleos centrais e corpo medular do cerebelo. O que é isso? Organização estrutural das substâncias branca e cinzenta. Então, quais são os núcleos? Olha eles aqui, ó. Um bonitão grandão, bolinhas e bolinhas centrais. Mas todo mundo tem nome. Núcleo denteado, tá aqui ele bonitão. Dá para nós vermos no cerebelo, tá? A olho nu. Núcleo denteado. Núcleo emboliforme, cá está, imediatamente medial ao denteado. Núcleo globoso, esse, né? E núcleo do fastígio, bem central, bem no verme. Estes núcleos, eu não sei se vocês lembram,
é de onde partem os axônios para as diversas partes do inseto. Denteado é emboliforme, globoso e do fastígio. Largamente vocês vão ler núcleo fastigial, infelizmente. Tá? Núcleo do fastígio. Até que se vocês perceberem a letrinha diferente, foi eu que deu uma corrigida. Núcleo do fastígio, próximo ao plano mediano. Nós acabamos de comentar com vocês em relação ao ponto mais alto do teto da cavidade do tronco encefálico, que é o quarto ventrículo. O denteado é o maior dos núcleos centrais do cerebelo. Assemelha-se demais, parece demais com o núcleo olivar inferior lá do bulbo, e localiza-se mais lateralmente. E entre os núcleos do fastígio e denteado, nós temos os núcleos globoso e emboliforme. Aí, novamente, um zoom maior, núcleo denteado, emboliforme, claro, bilaterais, globosos e do fastígio. Gostou desses nomes, Michel? Aspectos funcionais, está acabando. Manutenção do equilíbrio da postura, vimos isso a tarde toda. Essas funções fazem-se basicamente pelo lóbulo flóculo nodular e pelo verme, que promove a contração adequada dos músculos do eixo, dos músculos axiais, do esqueleto axial, e também dos músculos proximais dos membros, dos símbolos. Estes são grandes músculos. Se eu quero a estabilidade do meu joelho, eu preciso treinar glúteo, mínimo, piriforme, gêmeos, obturador interno. O glúteo médio é um rotador medial. Outra hora a gente conversa sobre isso, lá na locomoção. Isso, pessoal, mantém equilíbrio. Músculo do eixo, você pensa em quem? Cabeça, pescoço, tronco. Essa musculatura nos posiciona, sentados em pé com a cabeça erguida, certo? E os proximais? Quem mantém minha mão aqui? Esse grupo muscular, quem mantém, pessoal de casa, minha mão nos diferentes níveis de altura? Os músculos proximais, os músculos do símbolo. Isso acontece, equilíbrio e postura normal, mesmo em condições em que o corpo se desloca. O cerebelo te reposiciona. A influência do cerebelo é transmitida aos neurônios motores pelos tratos vestíbulo-espinal e retículo-espinal. Sistema reticular, sistema vestibular, deles para a medula espinal. Controle de tônus muscular, também falamos. Um dos sintomas da chamada descerebralização é a perda de tônus muscular. Perdeu o tônus muscular, problemas no cerebelo, seríssimo. Pode ser obtida também por lesão de núcleos centrais. Tais núcleos, em especial denteado, aquele grande lateral, o globoso e o emboliforme, mantém, mesmo na ausência do movimento, um certo nível de atividade espontânea. Então, às vezes, o que acontece? A gente, na fisioterapia, vai pegar um paciente com sequela de distúrbio vascular encefálico, o paciente tem algum esboço de movimento, a família enche de esperança, nossa, vai voltar. Não é, às vezes é o cerebelo ali com alguma manutenção. Essa atividade agindo sobre os neurônios motores via tratos córtico-espinal e rubro-espinal é importante para a manutenção do tônus. O tônus, aquele estado básico de contração muscular. Controle de movimentos voluntários, obviamente, o cerebelo refina, controla, Os casos clínicos estão aí justamente para nos mostrar
que o movimento voluntário não é paralisado. Você não tem uma plegia, você tem problemas com equilíbrio, com controle, né, de coordenação motora e da própria execução dos movimentos voluntários, mas não os perde. Lesões do cerebelo têm como sintomatologia uma grave ataxia. O que é isso? Falta de coordenação de movimentos voluntários decorrentes que são de problemas, inadequações com força, extensão e direcionamento do movimento. Você começa o movimento e você termina. Agora, no executar, sem cerebelo, amigo, você terá problemas com força, tônus muscular. Você terá problemas com extensão, que é até onde você pode atingir a amplitude do movimento. E com a direção do movimento também. Mecanismo através do qual o cerebelo controla o movimento tem duas etapas. Isso aqui é muito simples. Planejamento do movimento e o corrigir do movimento, este já em execução. O movimento está se dando, o cerebelo o corrige. Controle de movimentos voluntários ainda. O planejamento do movimento se dá na zona lateral do órgão, mais a nível dos hemisférios cerebelares, a partir de informações trazidas pela via córtico, ponto de ponte cerebelar. De áreas do córtex cerebral ligadas a funções psíquicas, funções essas superiores, as áreas de associação, que expressam intenção do movimento. Por isso que você tem aqueles tremores intencionais, que é quando você quer alcançar um alvo, à medida que você vai chegando mais perto do alvo, mais há tremores. E o plano motor, então, é enviado às áreas motoras do córtex cerebral pela via dentotálamo cortical, núcleo denteado do cerebelo, tálamo, córtex motor, e colocado em execução através da ativação dos neurônios apropriados dessas áreas, os quais, por sua vez, ativam neurônios motores medulares através do trato córtico-espinal. Tem gente aí, pessoal? Vocês têm aula que horas agora? 5 minutos depois. Não vão beber nada. Professor. Professor. Oi. Só uma pergunta rapidinho. Pois não. Esses núcleos do cerebelo, todos eles vão ter alguma conexão com o córtex motor? Principalmente o denteado. Quem falou? A Emanuele. Principalmente o denteado, Emanuele. E os outros de uma forma indireta. Professor, mas é uma conexão direta ou eles são enviados para um lugar que depois vai para outro? Perfeita pergunta. Enviados para um lugar, depois vai para outro. Depois vem para ele. Igual vai para a ponte, vai para o bulbo, vai para o mesencéfalo, vai para o tálamo, para poder ir ao córtex. Direto para o córtex, não. Beleza, professor. Obrigada. Imagina. Galerão. Carol pediu para avisar que caiu a internet dela, Luciano. Tchau. Beleza, galera. Meus caros, fiquem com o Papai do Céu, uma ótima tarde. Deixa eu correr para vocês.